Como eu disse a vocês, na nossa última aula, nós trabalhamos a ideia dentro da estatística de moda e mediana. E aí, hoje, a gente vai analisar mais duas relações, mais dois conhecimentos para análise de dados dentro desse conteúdo da estatística. Hoje nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta e frequência relativa. Vamos para o nosso caderno de anotação e verificar qual é a diferença dessas duas frequências e como a gente pode trabalhar esses dados aqui. Vamos lá? Deixa eu jogar aqui para vocês a nossa tela de anotações em que a gente pode trabalhar isso daqui. Então vamos começar aqui com a nossa parte 2 da estatística, complementando o conhecimento da última aula. Na última aula, como eu disse a vocês, a gente trabalhou modo e mediano. Então hoje a gente vai trabalhar o conceito de frequência absoluta e frequência relativa. Vamos lá então? Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui? Primeiro vamos contextualizar o que é cada um desses conceitos. Coloque por favor aí na sua anotação, na sua parte de anotações, esses conceitos aqui. Ó. Então, nosso primeiro conceito é o que nós vamos chamar de frequência absoluta. Frequência absoluta. Qual é a ideia de frequência absoluta? A frequência absoluta, ela diz para mim a quantidade de vezes, vamos colocar desse jeito, ó, a quantidade de ocorrências, de um dado estatístico. De um dado estatístico. Em termos práticos, galera, a frequência absoluta a gente pode entender como a quantidade de vezes que um determinado valor, que uma determinada resposta, se a gente for pensar numa pesquisa, ela vai aparecendo dentro da minha análise de todos os dados. Tá? Então, essa é a ideia de frequência absoluta. Quantas vezes, quantas ocorrências aconteceram para um determinado dado. A outra frequência que a gente pode analisar é o que nós chamamos de frequência relativa. Coloque aí, ó, frequência relativa. A frequência relativa, olha o nomezinho, ó, relativo. Relativo significa em relação a alguma coisa, bacana? A frequência relativa, ela significa para mim justamente essa quantidade de ocorrências, é a quantidade de ocorrências dividida pelo total de dados. Pelo total de dados que nós temos em uma determinada amostragem. Então, essa é a diferença para essas duas frequências. A frequência absoluta nada mais é do que quantas vezes um dado apareceu, e a frequência relativa, ela significa para mim essa mesma quantidade de ocorrências, só que dividido pelo total de informações que nós temos em relação a essa nossa parte aí, é, em relação à nossa parte de tudo isso daqui. Olha como a gente pode trabalhar essa relaçãozinha aqui em uma determinada análise. Vamos trabalhar um exemplo bem simples para a gente poder analisar justamente a aplicação disso daqui. Olha só, vamos trabalhar com o seguinte exemplo, um exemplo mais prático, para a gente poder trabalhar
a organização dos dados estatísticos de uma determinada pesquisa. Ó, considere, vamos fazer o seguinte, ó. Coloque assim. Em uma comunidade escolar, em uma comunidade escolar, em uma comunidade escolar, foi feita uma pesquisa, foi feita uma pesquisa foi feita uma pesquisa sobre quais os alimentos preferidos na merenda. Vamos lá? De todo mundo, de toda a pesquisa, vamos colocar os seguintes dados. Ó. Primeiro dado. 50 pessoas preferem 50 pessoas preferem a galinhada. Vamos relembrar da época que a gente estava lá na escola e tinha a merenda, hora da merenda, hora do lanche. E aí a gente vai relembrar. 50 pessoas preferem galinhada. 38 pessoas preferem macarrão. Preferem o dia que tem macarronada. Na hora do lanche. Continuando aqui, ó. Vamos colocar aqui. 27 pessoas preferem o dia do feijão tropeiro. Dia de feijão tropeiro. 15 pessoas preferem o dia de sopa. Tem doido para tudo nessa vida, né? Então, 15 pessoas preferem muito mais o dia que tem sopa no cardápio da merenda. E para a gente finalizar, vamos fazer aqui, deixa eu pegar um outro valor aqui. Deixa eu pensar um valor aqui certinho. 80. Acho que vai dar certo aqui. E 20 pessoas preferem o dia que tem bolo. Bacana? Com esses dados aqui, com esses dados dessa pesquisa, vamos determine as frequências absoluta e relativa. Vamos determinar as frequências absoluta e relativa.
Beleza? Com esses dados aqui, a gente vai conseguir fazer a determinação das duas frequências. Vamos ver como isso vai funcionar? Então você vai fazer o seguinte, para poder responder esse tipo de exercício, você vai montar uma tabela. Então a tabela vai ser o seguinte, ó. Já que a pesquisa era sobre comida, então sua tabelinha vai ter que ter a comida, qual era a comida preferida, e aí nós vamos colocar a frequência absoluta, eu vou chamar de FA, frequência absoluta, e depois a gente vai colocar a frequência relativa, vou chamar de FR, tá bom? Eu vou colocar mais uma coluna, e a minha última coluna ela vai ser a frequência relativa, só que expressas em porcentagem, tá bom? Expresso em porcentagem. Vamos colocar para mim aqui cada um dos meus valores. Vamos colocar aqui cada comida que a gente tem. Colocando aqui de corzinha diferente, justamente para a gente deixar o mais organizado possível. Então, olha só. As comidas votadas foram galinhada, foi macarrão. Não vou colocar não necessariamente na ordem, tá bom? Sopa, feijão tropeiro, né? E a última comida votada foi o bolo. Bacana? Com a descrição, além das comidas, vamos colocar aqui no final o que a gente vai chamar de total. Coloque aqui embaixo, ó, no final o total. O total. Sempre coloque no final o total. Vamos começar? A frequência absoluta eu falei para vocês que é justamente quantas ocorrências eu tenho, quantas vezes aparece um determinado fenômeno. 50 pessoas gostam de galinhada, então a frequência absoluta para a galinhada é 50. Só isso. 38 pessoas gostam de macarrão, então a frequência absoluta para o macarrão é 38. 27 pessoas gostam de feijão tropeiro, então a frequência absoluta do feijão tropeiro é 27. 15 pessoas gostam de sopa, então a frequência absoluta aqui é 15. E 20 pessoas gostam de bolo. Então, para bolo, 20 pessoas. Qual é o total? O total basta a gente fazer a soma dessas frequências absolutas. 50 mais 38 mais 15 mais 27 mais 20. Se você somar tudo aí bonitinho, certinho, a minha resposta ela vai valer. Quer ver? 2 a 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela vai valer 150. Então foram entrevistados 150 alunos nessa comunidade escolar. Isso é frequência absoluta. O que é frequência relativa? É pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. Então qual é a frequência relativa da galinhada? Vamos escrever aqui, ó. Ela é 50 dividido por 150. Está aqui. E aí você pode cortar o zero. E aí na hora que você corta o zero, fica 5 sobre 15. E aí você pode simplificar os 50 sobre 15, perdão, 5 sobre 15. E aí fica 1/3. É uma possibilidade. Primeiro eu vou escrever todas elas e depois a gente simplifica, tá? Qual é a frequência relativa do macarrão? 38 dividido por 150. Qual é a frequência relativa da sopa? 15 dividido por 150. A frequência relativa do feijão tropeiro, 27 dividido por 150. A do bolo, 20 dividido por 150. E o total é 150 dividido por 150.
Se a gente fizer toda essa soma aqui, é todos os alunos por todos os alunos. Então está aqui. Se você quiser simplificar, quiser não, aliás, a gente precisa fazer essa simplificação, tá bom? Simplificando cada um desses valores, a gente vai ter um valor próprio. Vamos colocar aqui do lado, ó. Eu vou só separar um pouco essa frequência relativa em porcentagem e vou colocar aqui a minha resposta. Se você simplificar 50 por 150, isso vai ficar 1/3. Então essa é a frequência relativa da galinhada. Se você simplificar 38 por 150, isso daqui vai dar 17 por 75. Se você simplificar 15 por 150, isso daqui vai ficar 1/10. Se você simplificar 27 por 150, isso daqui vai ficar, quer ver? 9/50. 20 por 150 fica 2/15. E por último, 150 por 150, 1. Então estão aqui as minhas frequências relativas. Por último, vou voltar aqui, é a frequência relativa em porcentagem. Bacana? E aí, para fazer essa conta, você vai ter que fazer a divisão e multiplicar por 100%. Então, fazendo a divisão e multiplicando por 100%, a gente vai encontrar os seguintes valores. 1 dividido por 3 vezes 100%, isso vai virar 33,3%. 17 dividido por 75 vezes 100%, isso vai virar 22,7%. 1 dividido por 10 vezes 100%, isso vai ficar 10%. 9 dividido por 50 vezes 100%, isso vai valer 9 dividido por 50 vezes 100%, isso vai valer 18%. Para finalizar, 2 dividido por 15 vezes 100%, isso vai valer 13,3. Vamos lá? 13,3%. Então está aqui a representação das nossas frequências relativas. Deixa eu ver se a gente teve nenhuma mudança. 50 mais 38 mais 15 mais 27 mais 20. Tudo isso realmente é 150. Então está tudo nos conformes aqui, pessoal. Só confirmar aqui. Exatamente isso. Corrija só um valor aqui, ó. Aqui no 17 por 75, tem só que corrigir um valor. Isto dá, na verdade é 19, tá? Eu errei só um valorzinho aqui, ó. Só faz essa correção, é 19. Opa! Tá certo? É lá em cima, que é 19 por 75. Aí 19 dividido por 75 vezes 100%, isso vai dar 25,4. Deixa eu só trocar aqui, ó. Aproximadamente 25,4. E aí, se você somar todas as porcentagens aqui no final, é 100%. Entendido? Então é isso que a gente trabalha em frequência absoluta e frequência relativa. Fechado, pessoal?